Ok, o som? Olá, canquetes e canquitos virtuais. Bom, aí quem que tem que estar por aí reclamando de que nesses aulões que eu faço ao vivo, eu sempre fico aqui só, professor tá, eu faço a questão, professor tá, pronto, eu trabalhei já hoje, tá? Já paguei já o ingresso. E lembrando a vocês que semana que vem vamos ter uma overdose de história. Passa um pouquinho para poder ver ali o retorno para mim. E nessa overdose de história vamos estar com os professores André Rosa, Jéssica Souza, Nanda Mota, Fernando Costa, Ronaldo Pinho, Ítalo Gomes e Tiago Cavalcante. Porém, o meu filho, o Quinquinho, ele está cursando já o semestre avançado de História, então ele vai estar conosco muito em breve, de modo efetivo na turma cá, como professor de História. Então, semana que vem, eu vou estar nos bastidores aqui, ele vai estar comandando essa plateia de peso nas aulas de História, no Overdose de História. Lembrando que tivemos o primeiro Overdose, que foi semana passada, foi sobre Física, 4 super professores. Semana que vem vamos ter uma overdose somente com História. 7 supermestres e o Quinquinho vai comandar esses supermestres. Então, para você que não conheceu o Quinquinho, a beleza é do pai. Cá, Matheus, olha só. Finalmente, estreia na turma cá, aí o Quinquinho. Boa tarde, pessoal. Então, fique ligado. Sábado que vem, né? Sábado que vem, Vamos estar aqui ligados aqui na Overdose de História com os grandes profissionais da história e eu vou estar aqui apresentando com vocês. Aí você pensou assim, e o que tem a ver? O Quinquinho, ele é da história e hoje não é um dia de matemática, uma referência, mas é o Dia Nacional da Matemática. É porque o Quinquinho aqui, ele é torcedor do Fortaleza. Desde quando o Girino, né, Matheus, ainda, ele... Rapaz, vamos ali para assistir um jogo do Fortaleza? Na Série A, em 2005, né? Na Série A, vibrava, chorava, estimulava o jogador. Então, ele torce demais Fortaleza. E o próximo professor, ele apresenta aí que também é de Fortaleza. Como se não baixasse professor de matemática, né? Numa área bacana que foi matemática, também é torcedor do Fortaleza, então aqui vai ser vazão com o professor Fábio. Professor. Bom, valeu. A luz é sua. Muito obrigado. É porque a praia do Matheus Sal é história mesmo, né, Matheus? Vamos lá. Então, quis pegar uma peça comigo, ó. Matemática me botou de preto. Bem que eu podia estar vermelho, mas tudo bem. O que a gente não faz pela matemática, né? Vai lá, tem louco. Valeu. Matemática não é comigo, não. Vamos nós então, né, gente? Boa tarde. Professor Fábio César de Matemática. Um prazer muito grande estar aqui junto com vocês, dando um pouco da nossa contribuição para a turma K, uma turma de gigantes em todas as disciplinas, não só na matemática. Então hoje nós vamos falar um pouco de estatística, uma disciplina, aliás, um assunto importantíssimo para quem quer prestar o Enem. O Enem, sem sombra de dúvidas, vai cobrar estatística. Às vezes nem só na matemática, em outras frentes também, em outras áreas de conhecimento também vai ser cobrado estatística. Mas como, Fábio? Estatística cobrada em outra disciplina? Sim. Você vai ter muita análise de tabela, muita análise de gráfico, muita análise de médias, por exemplo, e outros assuntos também. Não só especificamente nos conhecimentos da matemática. Certo? Então vamos lá? Vamos começar? Então eu posso dar uma geral aqui na lousa. Pode ficar à vontade, viu? Perdão eu não ter feito isso. Eu me empolguei com a sua presença. Aqui, tranquilo. Você pode baixar o material, vou colocar de novo aqui no link para você poder... Vamos abrindo aí o TD, que a gente vai... Pronto, já está postado mais uma vez o link para você ir lá direto no site e pegar lá um TD que está com uma coisa muito linda, viu? Eu estou aqui babando esse TD, viu? O que você tem em mãos aí, Fábio, é o que você tem lá na tela para eles também. Pronto. Já tinha visto o material, já tinha baixado o material no meu celular e tá perfeito aqui a exibição das questões, tá? Gostei de uma situação que eu vou comentar aqui, de uma questão aqui que é importante quando o aluno for estudar pela internet. Eu vou comentar também essa situação. Mas primeiro, o que é estatística? O que é estatística? Todo mundo fala de estatística em vários assuntos. Agora, eleição, né? Vai falar muito de estatística, as pesquisas, as análises dos candidatos. O que é estatística? Estatística, gente, é um ramo da matemática que ela analisa, ela coleta, ela organiza, ela interpreta dados numéricos, certo? Como é que eu faço isso? Vem o primeiro passo, que é a coleta de dados, em cima de um certo assunto que você quer trabalhar,
em cima de um certo assunto que você quer pesquisar. Por exemplo, o prefeito da cidade quer analisar o surto de gripe de uma certa região, de um certo bairro. Vai analisar, vai botar o pessoal na rua, vai fazer coleta de dados, ver o número de crianças que está doente, ver o número de crianças que está bem. E aí, essa é a primeira parte, a coleta dos dados. Em seguida vem a organização dos dados, a análise dos dados. Você vai organizar os dados como? Você vai interpretando os dados, vai organizando em 2 instrumentos, tabelas ou gráficos. Importante o aluno vai sabendo fazer a leitura de uma tabela e sabendo fazer a leitura de um gráfico. Todos os tipos de gráfico, todos os tipos de tabela. Depois vem a análise dos dados. Aí vem onde o prefeito, nesse exemplo que eu estou dando, ele vai saber em como ele vai atuar. Essa análise pode ser feita em vários tipos de medidas. Medidas de tendência central, que são quais? Média, moda, mediana, e medidas de dispersão, desvio médio, desvio padrão, variância, ok? Hoje nós vamos aos focos principais. Desculpe aí que eu estou saindo de uma... Temos pelo menos, Fábio, 3 professores doentes. Você, o Lucas Araújo, eu também estou dodói, muitos aqui adoentados, viu? O Matheus também está doente. Estou na metade, estou na metade dos meus antibióticos, estou tomando antibiótico aqui, o ar-condicionadozinho gelado aqui em cima de mim. Talvez eu possa interromper um pouco, mas tranquilo. Sim, hoje eu vou puxar principalmente para as medidas de tendência central. Não tenho dúvida que vai ser cobrado lá no Enem, certo? Então vamos lá, quem tem alguma dúvida, vamos tentar tirá-las agora, certo? Vamos lá. A primeira questão. Deslizando aqui, só o dedo, né? Exatamente, bem prático, né? Quero chamar a atenção para vocês em uma situação. Às vezes a gente vai estudar na internet e a gente vai no pé da letra que está lá na internet. Eu vi um erro numa questão e fiz questão de deixar para a gente trabalhar essa situação quando você for estudar também. Aí no material de vocês vão ver na tabela, eu já peço para que vocês corrijam, que eu deixei para que vocês trabalhem. Na tabelinha tem aí 24, 36 na ordem, seguindo a ordem do material de vocês. 24, 36, 38. Corrijam aí, não é 38, é 28. Está desse jeitinho lá na internet. Mas o correto é 28, ok? Nós vamos trabalhar com 28. Então vamos fazer a leitura da primeira questão. Aqui essa altura tá bom, Cagão? Vamos ver lá. Perfeito, ótimo, no limite. Você parece que viu a tela aqui, viu? Pronto. Então vamos lá, seguindo aí. As idades dos atletas que participaram da seleção brasileira masculina de basquete, convocados para a preparação dos Jogos Olímpicos de 2016, variam de 24 a 36 anos. Daí você já pode perceber o erro que estava lá na questão, né? Tem com 38 na tabela. Olha, ele já diz no enunciado também que é só até 36. Então, Fábio, se você quiser usar a lousa mais também, pode usar mais lá esquerda, viu? Fica à vontade, viu? Até aí dá certo. Tá. Então vamos lá. Aí. Como se pode observar na tabela a seguir? Vamos fazer a leitura dessa tabela. São tabelas. Tabelas são organizações de dados que são projetadas em linhas e colunas, né? Nessa tabela aí nós temos 2 linhas. A primeira linha, ela vai dar a idade dos atletas e a segunda linha, o número de atletas para cada idade, que a gente chama de frequência, certo? Então nós temos aí 3 atletas com 24 anos, um atleta com 26, um atleta com 28, pedi para que vocês corrigissem, né? Um atleta com 30, um atleta com 32, 4 atletas com 33, 1 com 35 e 2 com 36. De acordo com a tabela, a média, a mediana e a moda dessas idades são. Muito bem. Essa questão é excelente porque a gente vai trabalhar as 3 medidas de tendência central. Média, moda e mediana. Qual é a medida mais fácil de você interpretar? Eu gosto de fazer assim. Quando eu vou resolver uma questão, eu gosto de mostrar para os alunos o seguinte. Como o Enem, a gente precisa otimizar o nosso tempo, vamos para a parte mais rápida. Que você já vai eliminando os itens. De repente, não precisa fazer toda. Certo? Então, de média, moda e mediana,
A mais fácil qual é? Que eu quero para a gente visualizar aí. Eu prefiro a média. Aí o Cacau quer provocar, né? Vai dar mais trabalho, Mas né? sabe o que acontece, o meu querido Fábio? Pois É porque não. quando eu penso na média, é porque não é que seja mais fácil. Não é que seja mais fácil. Por exemplo, como a gente vai Em fazer? termos de cálculo, ela vai demorar mais um pouco. Porque né? assim, a equação do segundo grau. Se você tiver habilidade numa equação que eu tenha raízes inteiras, você faz usando o soma e produto, que é mais rápido. Isso. Porém, a gente está mais viciado, mais acostumado a ver por Pela delta e Bhaskara. Então, média, você ainda gira você ainda vê a resposta média. Menino, qual foi a tua média, menino? Então você meio que associa a você estar mais familiarizado com a média. Embora seja trabalhoso. Imaginou a situação? Tem lá 20 parcelas, somar e dividir por 20. Então, ainda mais parcelas repetidas, ou decimais, né? Decimais, frações, esse tipo vai dar um pouco mais de trabalho. Então, eu falando que nem um leigo, ou quem está ali do lado de lá, que está com dificuldade, pensa no que é de imediato. Vou fazer por média. Mas olha a sua dica agora. Média de 2 valores, beleza, dividir por 2, né? Então bota 5, bota 6, bota 10. Então, pega agora a dica espetacular do tio Fábio. Então, o que eu estava falando? Então, como eu prefiro assim, ir pelo lado que otimize a questão para vocês, o tempo, a questão para vocês, eu procuraria logo a moda. Porque o que é a moda? A moda de um grupo de valores é aquele valor que tem a maior frequência. E o que é a frequência, Fábio? A frequência é aquela quantidade de valores que ela aparece. A quantidade de vezes que ela aparece, né? Então, se você olhar na sua tabela aí, qual é a idade que tem a maior frequência? 24, 3. 26, 28, 30, 32, 35, uma vez. 33, 4 vezes. E 32 e 36, 2 vezes. Então, qual é a idade que aparece com maior frequência? Diga 33. Diga 33. Ontem eu fui no médico, ele fez eu falar aí, já estava com a caixa cheia aqui. Então, eu já acho logo a moda. Mas cuidado, a sequência que ele pediu foi média, mediana e moda. Olha que na questão ele fala respectivamente, né? Observando aí, ele vai seguir essa sequência, respectivamente. Então, a moda dessa distribuição, a idade que tem a maior frequência é 33. Beleza. 33 é a moda. Aí vamos lá. Média e mediana. Olhando os itens moda, já dá para eliminar algum item? Lembrando que a moda é o terceiro valor. O item D já está eliminado, porque a moda aí no item D é 24. Olha aí, já diminuiu. Mas, Fábio, ainda ficaram 4 itens. Realmente ainda tem muita coisa para ser analisada. Mas vamos lá, mediana. O que é a mediana? Duas coisas importantes. Quando você for calcular a mediana de uma distribuição de valores, esses valores têm que estar em rol. Fábio, o que é isso? Em rol, sim, a organização dos valores tem que estar em ordem crescente ou decrescente. Quando eu pego simplesmente os atletas, eu pego, você tem 24, você tem 32, aqueles dados que eu estou coletando são os dados brutos. Quando eu organizo esses dados em ordem crescente ou decrescente, aí eu tenho a minha organização em rol. Na minha tabela está em rol. Tá da menor idade para maior, de 24 para 36. Lembrando que o 38 aí não é 38, é 28. Então já está em rol. O que é a mediana? A mediana é o valor central da minha distribuição. Mas, Fábio, o valor central só vai existir se a quantidade de valores for ímpar. Verdade. Se eu tiver uma quantidade de valores ímpar, aí eu tenho o valor central. Como é que eu calcularia? Pega essa quantidade, soma mais 1 e divide por 2. Como assim, Fábio? Se eu tivesse 15 atletas aqui, quem seria a mediana? 15 é ímpar. Somaria mais 1. Eu pegaria, ó, 15 é ímpar. Então eu somaria mais 1 e dividia por 2. Aí eu tinha um valor central, que era onde? 16 por 2 seria o oitavo valor. O oitavo valor da minha distribuição. Certo? Mas na nossa distribuição aí, quantos atletas nós temos aí? 3 com 24. Nós temos 3 com 24. Vamos pensar mentalmente. 3 mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, mais 4, mais 1, mais 2. Então, um total de 14. Nós temos 14.
Como é que eu encontro a mediana quando a quantidade de valores é par? É bem simples. Você divide por 2. Quando for par, você divide por 2. Aí vai dar o quê? 7. Então, você pega a média aritmética dele e do próximo. Ou seja, se eu tenho 14 atletas, eu vou pegar o sétimo, o oitavo, somar as idades e dividir por 2. Então, seguindo a nossa tabela, quem é o sétimo? Seguindo o rol aí, eu tenho 24 anos, 3, mais um com 26, 4, mais um com 38, 5, mais um, 28, desculpa, mais um com 30, 6, mais um com 32, 7. Então, o sétimo atleta tem 32 anos. O oitavo vai ter quantos anos? 33, porque tem 4 com 33. Então, o oitavo aí tem 33. Então, 32 mais 33, dividido por 2, eu tenho a mediana das idades, que é 32,5. Ok? Deu para entender? Se a quantidade de elementos no meu grupo for ímpar, eu somo mais 1 dividido por 2. Aí eu tenho a posição do termo central. Se for par, eu vou dividir direto por 2, aí vou pegar ele e o próximo e fazer a média aritmética. Ok, gente? Bom, aí eu vou lá nas minhas opções. 32,5, Cancão. Tem alguém aí com 32,5? É no item A, mola 33, mediana 32,5. Olha só, aí eu já não preciso fazer nem a média. Eliminei boa parte do tempo que eu ia gastar para fazer a média. Mas como hoje nós estamos estudando, nós vamos fazer a média aqui, tá? Eu já poderia marcar com certeza que seria o item A. Aluno teimoso, não tenho certeza, será que é mesmo? Vamos fazer a média. O que seria a média? A média é a soma dos valores dividido pela quantidade de valores. Ou seja, você vai somar todos os valores e dividir pela frequência total, tá? Como eu tenho idades repetidas, eu vou usar o que a gente chama de média aritmética ponderada. Fica mais prático que a gente está somando várias vezes o mesmo valor, certo? Então, eu teria aí 3 atletas com 24 anos, 3 vezes 24, mais 1 com 26 anos, tá só 26. 1 com mais 28. 1 com 28, corrigindo aí, né, que todo mundo já fez. Mais 1 com 30, mais 1 com 32, mais 4 com 33, então 4 vezes 33. Vai dar para me escrever? Dá, pode continuar. Mais 1 com 35, vamos botar só o 35, né? Mais 2 com 36. Mais 2 com 36. Ora, tudo isso dividido pela frequência total. O que é a frequência total? O número de atletas, que você vai somar aí embaixo, que vai ser 14. Então, quando eu somo todos esses valores, aí eu vou ter o total de 427. Aparece aqui se eu colocar? Pode sim, pode colocar. Dividido por 14, aí eu vou ter 30,5. a média, que é 30,5. Confere aí o item A. Só para ratificar, né? Vamos aqui então botar aí para você que de fato mesmo é o item A, como disse o Fabão, A de amor. Ok? Então, gente, nessa questão deu para a gente trabalhar as 3 medidas de tendência central. E eu confesso para você que é o assunto mais cobrado nessa parte de estatística. Tá? Ok? Vamos lá para a próxima questão. Falas de uma agência de viagem que entrevistou 50 idosos, perguntando-lhes quantas viagens eles tinham feito para o exterior. O gráfico a seguir vai apresentar os resultados. Vamos lá então pôr na tela estes resultados expostos no gráfico. Vamos lá. Bom, a altura aqui tá boa, tá? Está no limite, mas está ok. Segunda questão. Como o nosso amigo Cancão já deu uma lida, eu vou só repetir que eu estava rápido. Uma agência de viagem entrevistou 50 idosos. Então, o total aí, 50 idosos.
perguntando-lhes quantas viagens eles tinham feito para o exterior. O gráfico a seguir apresenta os resultados dessa entrevista. Gente, que tipo de gráfico nós temos aí? Um gráfico de setores. O que é o gráfico de setor? A partir de um círculo, eu vou representar as minhas variáveis aí em setores circulares. Então, nós temos aí, no caso, quatro respostas. No gráfico aí nós temos nenhuma vez, ou seja, 0, 50%, uma vez, 30%, duas vezes, 12% e 3 ou mais vezes, 8%. Essa é a representação do meu gráfico de setores. Bom, gráfico de setores, só falando um pouquinho dele. O gráfico de setores nós temos aí representado por a média, a frequência relativa, né, em percentual. O que vai me dar a minha frequência do gráfico de setores? É proporcional a quem? Tanto a área do setor como ao ângulo central. Então, muitas vezes ele dá o ângulo central, você pode fazer a proporção. Ou ele dá a área do setor, também vai ser a frequência daquela variável, certo? Então, vamos lá. Baseando-se na informação do gráfico, a mediana do número de vezes que esses idosos viajaram para o exterior preste atenção, ele quer a mediana do número de vezes que esses idosos viajaram. Ele não quer a mediana do número de idosos. Tá? Então, esses 50 idosos eu não vou nem usar. Eu vou usar aí a frequência relativa. Tá? Gente, o que é a mediana? Eu acabei de explicar que é a medida central se a quantidade for ímpar. E no caso aí, como a gente está falando de porcentagem, a gente vai levar em cima de 100%. Então, quem vai ser a mediana? 100%. Quando é par, o que a gente vai fazer? Em 100%. Vou dividir por 2. Aí eu vou ter o quê? 50%. Então, a mediana vai ser o quê? Vai ser o que está em 50%, mais o próximo, ou seja, que está em 51%, dividido por 2. Então, 50%. Aí está fácil. Aí a questão facilitou muito. Porque pega logo o setor circular logo, o gráfico de setor está logo dividido ao meio aí, né? 50% responderam nenhuma vez. Então seria 0. O próximo, que está dentro do rol, né? 0, 1, 2, 3 ou mais. O próximo seria uma vez. Quantos responderam? 30%. Então, o 51% está dentro de que responderam uma vez, viajaram uma vez para o exterior, dividido por 2. Então, a mediana aí vai ser o quê? 1/2, que é igual a 0,5. É bom ressaltar, Fábio, que quando você fala a posição é uma coisa, o valor numérico daquela posição é outra, né? É isso que eu falei. A gente não vai levar em consideração a posição. A gente vai levar em consideração a posição, não em relação ao valor numérico. Agora, quando eu for calcular a mediana, eu vou pegar o valor numérico. Né? Como a gente fez na questão anterior, a idade. A posição daquele atleta com 32 e com 33 anos, que a gente fez na questão anterior. Mas quando eu vou encontrar aquele valor, eu vou em relação à posição dentro do rol, certo? Dentro do meu rol. Então aí, indiferente se eu tinha 50 idosos, 70, 80, 24, o que for. Como ele deu a frequência relativa, eu fui pela frequência relativa. Ok? Peguei o total, 100%. Frequência total, aí fui a mediana em relação a isso. Ok, gente? Só uma observaçãozinha aqui. O gráfico de setores. Se eu quisesse identificar quantos idosos responderam nenhuma vez. 50%, né? Então aí sim eu ia pegar 50 idosos e ia calcular 50% de 50 idosos, que era a metade, seria 25. Quantos responderam uma vez? Aí no gráfico tem dizendo o quê? 30%. Aí eu ia calcular 30% de 50, que daria a quantidade. Quantos deram duas vezes? 12%. Aí vai. Eu podia ter a frequência, que a gente chama de frequência absoluta. Ok? Vamos para a nossa próxima questão. Questão número 3. Está na tela.
Vamos lá, apagando aqui a número 2, já foi a número 2. Número 3. Número 3. Bom, a terceira questão, eu coloquei uma tabelinha para a gente analisar. Analisamos agora uma tabela simples, com as frequências, com as frequências inteiras. Nós vamos agora pegar uma tabela com intervalos. Na terceira questão diz assim: a tabela seguinte informa a quantidade de pessoas que compraram ingressos antecipados de um determinado show, cujos preços eram modificados semanalmente. Na nossa tabela aí nós temos duas colunas. Uma coluna ela vai dar o valor do ingresso e na outra coluna ele diz o número de pessoas, que é a nossa frequência, que no caso aí é a frequência absoluta, diferente da outra questão que é a frequência relativa, percentual. Bom, e nas linhas nós temos aí, vocês estão vendo aí no material, os intervalos. Os intervalos. Na primeira linha tem dessa forma, ó, 50, aí tem um traço vertical, um horizontal e tem 75, não é isso? A segunda linha tem o quê? 75, um traço vertical, horizontal, aí tem 100. Na outra linha tem 100, traço vertical, horizontal, 125. Vou colocar aqui só para a gente analisar isso aqui. Em seguida, 125, traço vertical, horizontal, 150. E na outra, 150, vertical, horizontal e 175. Bom, do lado de cada intervalo desse tem a frequência absoluta para aquele intervalo. Por exemplo, aqui eu tenho 300 pessoas compraram o ingresso dentro desse intervalo. Aqui 640, aqui 500 pessoas, aqui 1.310 e aqui 850. Totalizando 3.600 pessoas, ok? Muito bem. Tabela mais ou menos aí está no material de vocês. A pergunta é: o percentual de pessoas que adquiriram o ingresso por menos de R$ 125 foi? Pessoal, vamos fazer a leitura dessa tabela. Gente, o que quer dizer isso aqui? Isso aqui ele está dando um limite, um intervalo de 50 e 75 são os extremos desse intervalo. Mas quando tem esse tracinho vertical aqui, o que quer dizer? Quer dizer que esse extremo faz parte do intervalo. Quando não tem, é porque ele não faz parte do intervalo. Então, nessa linha, ele está dizendo que 300 pessoas compraram o ingresso de 50 a menor que R$ 75. Lembra lá no intervalo que a gente estava na função, tinha bolinha aberta, bolinha fechada? Né? Bolinha cheia, bolinha vazia? Aqui, a gente usa a bolinha cheia com esse tracinho vertical. E o vazio, quando a gente não coloca o tracinho. Se eu tivesse colocado o tracinho aqui, o que seria? Seria dizendo que vai de 50 até R$ 75. Como tirou o tracinho, então não tem ingresso de R$ 75 aqui. Tem ingresso de 50 a menor que 75. Na próxima, o que seria a próxima classe? De 75, ó, o intervalo fechado aqui, a menor que R$ 100. Próximo, de 125 a menor, de R$ 100 a menor do que 125. Próximo, de 125 a menor que 150 e o próximo de 150 a menor que 175. Ninguém comprou ingresso de 175 porque foi menor que 175 A pergunta é: qual o percentual de pessoas que compraram ingresso menor que 125 Então, o que vai ser? A resposta vai ser o quê? Quantas pessoas compraram menos de 125? Hein? Menos de 125 seria essas três classes, não é isso? Aqui foi até menor que 75. Aqui foi até menor do que 640. Desculpa, menor do que 100, que é 640. E aqui menor do que 125, que é 500.
esse total aqui, que dá 1.440, é o total de pessoas que compraram ingresso menor que R$ 125. Isso seria a frequência das pessoas. Como eu quero o percentual, então eu teria a frequência relativa. Como é que eu calculo a frequência relativa? É só dividir pela frequência total. Então eu vou pegar 1.440 e vou dividir pela frequência total, que é o número de pessoas que compraram ingresso para esse show, que foi o quê? 3.600. Quando eu divido isso aqui, que eu posso até simplificar, né? Eu vou obter 0,4. Gente, o que é esse 0,4, gente? Aí ele está em percentual. Gente, percentual não é uma parte de 100? Então, 0,4 representa o quê? Se eu escrever na forma de fração, avançando 2 casas decimais, vou ficar com 40, né? Para me avançar 2 casas decimais, eu vou colocar 2 zeros no denominador, não é isso? Que é o mesmo que está multiplicando por 100, em cima e embaixo. Então, eu vou ter o quê? 40 sobre 100, que é 40%. Então, 40% do público comprou ingresso no valor menor que R$ 125, que seriam essas 3 classes. É o nosso item A, né? Item A de aluno. Bom, olha só. Quem está conosco aqui, temos lá o nosso amiguíssimo, gente boa demais, vai estar conosco daqui a pouquinho, professor Nathan Gama. Ele vai trabalhar conosco razões trigonométricas, dando continuidade àquilo que eu vi agora há pouco com vocês. Também conosco o Marden José, o Matheus Sabino, inédito conosco aqui, Marcos Davi, o nosso Marquinhos de Português do Colégio Guri. Temos também aqui ainda o Davi Christian, lá do Colégio Guri também, Romildo Menezes. Temos também conosco aqui o professor Ítalo Gomes, que vai estar conosco na overdose de História, semana que vem às 3 da tarde. Ele queria ver o Daniel, mas viu, foi o cãozão mesmo, viu? Emanuel Lessa está desde as 8 horas da manhã conosco. Um abraço, Emanuel Lessa. Semana que vem tem Espanhol com Lacá. Também temos aqui o Marcelo Teixeira, foi meu aluno e hoje é professor de matemática, está aí já sendo os nossos sucessores, viu, Fábio? Seguiu o exemplo do teacher. Vou falar aí, nossos sucessores, abraço ao Ezequiel, professor também lá conosco no grupo Vestibulandos, e estaria conosco hoje, não deu certo, mas vamos ter com certeza outras oportunidades. Também aqui, tem um abraço para o Micael, que já foi embora, o tio Micael foi embora já, né? Temos aqui a Joyce Macena, disse que você é o melhor professor. Ah, Joyce, lá do Flávio Ponte. Exatamente, tá aqui, hashtag Flávio Ponte. Já estão aqui esperando também o professor Lucas Araújo, né? Estão aqui, cadê as Luquetes e os Luquitos? Vão chegar em breve. Também Regina Pinheiro está conosco também aqui, aguardando o nosso amigo Lucas. Estamos mais conosco por aqui. Professor Helder Carneiro, um abraço, Helder Carneiro, do Campeões do Vestibular. Ana Cleide também está conosco, aula sempre top. E assim a turma cá fazendo para você um salto diferente. Pode ser minha mãe, viu? Aluno da minha mãe, de repente é. Ana Cleide? É. Então, aula top do filhão, né? Aula top do filhão. Vamos lá, estou voltando do Fábio César, vamos fazer mais uma questão. Vamos pôr na tela. Quer mandar alguma alô? Por enquanto, Fábio, descansa um pouquinho aí a sua... Gente, primeiro abraço aí para a Joyce, né? Que a gente acabou de identificar aí. Para todos os meus alunos que estão acompanhando e os alunos de todos os professores, todo o público aí da turma cá. Continue, vai até 8 horas, muita matemática e vai dar certo. Um abraço para os colégios que eu trabalho, né? Vamos fazer nosso marketing um pouquinho, né, dos nossos colégios. Meu querido Colégio Cristos, onde eu tenho uma grande admiração, ao Colégio Deleiros, ao Colégio Juvenal de Carvalho, Salomé Bastos, que tem gente aí acompanhando também, com certeza, ao Colégio Professor Flávio Pontes, lá do Estado, lá do Maracanãú, e ao outro Colégio de Estado que eu trabalho, José de Borba Vasconcelos. Fábio, você vai ganhar daqui a pouquinho esse canequinho aqui personalizado, lá dos meus amigos que fazem a RD Produtos Personalizados. Daqui a pouquinho eu vou voltar a falar sobre isso, porque tem um contato, se você quiser o seu. Vai ter sorteio. Vai ter sorteio aqui. Vou sortear aqui 5 copinhos desses, pessoal. Tá? Vai ter aqui o símbolo da Tumacá, tá aqui o símbolo da Tumacá, e o seu nomezinho aqui embaixo. Além disso, 12 camisas vão ser também sorteadas. Resultado quando? Quarta-feira, na live do tio Daniel, com o tio Cancão, no Canto Show de quarta-feira. E o que mais? Vamos ter também cortesias, perdão, não é cortesia, é a apostila do professor Antônio José. Então você que quer concorrer, faz o quê? Vai no Insta da Turma K, turma_K, lá você vai ter 12 fotos dos professores de hoje.
e escolha a do mais bonito, para você poder fazer lá, marcar nos comentários 3 coleguinhas seus, para você já vai estar concorrendo. Então daqui a pouquinho, tio Fábio, o César vai receber aqui essa canequinha personalizada, vai comer aquela macarronada que a minha sogra aprontou juntamente com a minha esposa, mas a aula para você não para. Vamos até 8 horas da noite. Fábio César, retoma o comando. Vamos lá. Vamos para a próxima, né, galera? Olha aí, eu vou querer concorrer a essa apostila do tio Antônio José, viu? Deve ser espetacular. Deve ser, eu tenho certeza que é, meu grande amigo. Vamos para a próxima, galera. Pondo na tela a questão número 4, foi da segunda aplicação do Enem em 2016, uma questãozinha bem interessante essa, viu? Porque tem muitos valores, a gente pensa que é uma questão difícil, mas Fábio, o César vai tornar simples para vocês. Tudo, cara, depende da análise sua feita na questão. A interpretação na hora da leitura é muito importante. Por isso eu gosto de dizer para meus alunos, pega o material, vamos ler junto comigo. E não adianta você ficar só ouvindo o professor ler a questão, o professor resolvendo a questão. Você tem que ler e na medida que está lendo, você já está interpretando, você já está trabalhando a sua questão. Você já está trabalhando a sua interpretação. Então não adianta só acompanhar o professor, é muito fácil. Professores espetaculares que estão aqui hoje vão deixar tudo bem claro para vocês, mas você precisa dar a leitura antes. Você precisa ler para ver realmente qual é a sua análise da questão. Então vamos lá. Uma pessoa está disputando um processo de seleção para uma vaga de emprego em um escritório. Em uma das etapas desse processo, ela tem de digitar 8 textos. A quantidade de erros dessa pessoa em cada um dos textos digitados é dada na tabela. Então, novamente, eu coloquei uma tabelinha aí para vocês, para a gente analisar. Nessa tabela, nós temos aí, na primeira coluna, os textos e na segunda coluna, o número de erros. Ou seja, a frequência de erros, né? Então, eu tenho aí, ó, o texto 1, quantos erros? 2. O texto 2, 0. O texto 3, 2. O texto 4, 2. O texto 5, 6. O texto 6, 3 erros. O texto 7, 4 erros. E o texto 8, 5 erros. Muito bem. Nessa etapa do processo de seleção, os candidatos serão avaliados pelo valor da mediana do número de erros. Mas Fábio, tu gosta da mediana, né? Não, eu tenho certeza que vai ser cobrado. Mediana. Média. Saudoso. Nossa. Então, a mediana, gente, é muito importante a gente ir lá com um conceito bem aprimorado da mediana. Primeiro, como eu preciso calcular a mediana dos erros do candidato por essa pessoa, então o que eu vou fazer? Primeira coisa que eu vou olhar é saber se está em rol. Do jeito que está aí, está em rol. Do jeito que está aí, não está em rol. Se você observar, ó, o texto 1 tem 2 erros. O texto 2, 0 erros. Então, estaria em ordem decrescente, né? Quando eu chego no texto 3, 2 erros de novo. Então, deixou de estar em rol. Então, como eu tenho 0, 2, 3, 4, 5, 6, eu vou colocar em ordem crescente aí. Quantos textos teve 0 erro? Eu tenho aí, vamos botar logo aqui numa questão 4, né? Em rol vai ficar como? 0. Depois, 1 erro. Não tem nenhum texto com 1 erro. Com 2 erros, tem quantos? 1, 2, 3. Não é isso? Confere aí, pessoal. Isso mesmo, que é o texto 1, texto 3 e o texto 4. 3. Muito bem. Com 3 erros, tem quantos? Com apenas um, que é o texto 6. Muito bem. Com 4 erros. Também apenas um, que é o texto 7. Pronto. Só um erro que é o texto 7. Com 5 erros. Apenas um também, que é o texto 8. E com 6 erros. Apenas o texto 5. Só conferindo aí. São 8 textos, né? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É bom conferir para ver se você não esqueceu de ninguém, tá? Eu preciso da mediana, gente. A questão está pedindo a mediana. Mediana, né? Ah, gostou, né? Ah, gostei. Curti muito, Reginaldo Rossi. Ah, eu curto, né? Então, veja bem. Eu tenho 8 valores. A mediana é o termo
central. Mas como fala, termo central, se a quantidade de valores é par, não vai ter o termo central. Se a quantidade de termos de valores é par, o que a gente faz? Divide por 2, aí pega ele e o próximo. Se eu pegar 8 valores, dividir por 2, seria 4. Eu vou pegar o quarto e o quinto e fazer a média aritmética. Então vamos lá. Aqui eu tenho primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo e oitavo. Então, a mediana eu vou pegar o quê? O quarto e o quinto. Aí eu vou pegar esses dois valores, a média aritmética deles seria a mediana dos erros. Então, seria o quê? 2 mais 3 seria 5, dividido por 2, que dá 2,5. Ok, gente? Cuidado com essa questão. Cuidado com esse tipo de questão. O aluno desatento, o que ele vai fazer? Ele vai pegar do jeito que está aí na tabela, vai dividir 8 por 2, 4, vai pegar o quarto e o quinto. Só que do jeito que está aí na tabela, se ele pegar o quarto e o quinto, no caso o quarto texto e o quinto texto, seria 2 mais 6, 8. Dividido por 2, 4. Teria o item lá que você Teria, marcava. é a opção do o item é de errou, né? É um distrator, né? É um distrator. É um distrator, você ia marcar, induz ao erro. Agora, para você não errar mais, você vai lembrar que vai ter que colocar primeiro em rol. Então, a opção correta seria o item B. Item B seria a opção correta. Ok, gente? Fábio, tem tempo para fazer mais uma questão? Aí Você acha aí? Fica com você. Nós questão- temos aí 3 minutos, né? Você diz aí. o que Vamos você fazer essa bem Tá. rapidinho. Vamos lá, questão número 5 na Permita-me tela. fazer a próxima, tá? Então vamos lá, deixa para a próxima questão. O gráfico abaixo apresenta informação sobre os números de livros lidos no mês passado pelos alunos de uma determinada turma. Sabendo-se que a informação de todos os alunos consta no gráfico e que não há aluno que leu mais de 3 livros, utilize-o para responder às questões. No caso, eu coloquei só uma, né? Então vamos lá. A média do número de livros lidos no mês passado por essa turma é exatamente... Vamos lá. Análise de gráfico. Agora eu tenho um gráfico de barras horizontais. Na vertical aí, eu tenho a frequência. Na horizontal eu tenho as minhas variáveis, né? Desculpa. Na vertical eu tenho as variáveis, na vertical a frequência. Na horizontal a frequência. No finalzinho da barra. Então, nenhum livro, 3 pessoas. Um livro, 10 pessoas. 2 livros, 15 pessoas. 3 livros, 12 pessoas. Então, como eu tenho a quantidades repetidas, como não está somando de uma por uma, eu vou fazer novamente média ponderada, como eu fiz na questão anterior. Então, apagando aqui rapidinho, vamos fazer a média ponderada. Quinta questão. Até um professor ansioso para entrar, né? Não, tá na hora. Você tem até as 2 da tarde, ele vai entrar às 2h10 comigo, porque eu vou fazer aqui divulgação de algumas das premiações e de eventos da Turma K que vão acontecer, que irão acontecer durante a semana. Então vamos lá. Eu tenho alunos que não leram nenhum livro, alunos que leram um livro, 2 e 3. Então eu vou ter o quê? Quantas pessoas não leram nenhum livro? 3. Então 3 vezes 0. Quantas pessoas leram um livro? 10. Então 10 vezes 1. Quantas pessoas leram 2 livros? 15. Então 15 vezes 2. Quantas pessoas leram 3 livros? 12. Esse gráfico está muito bom, porque o valor já tem no final da barra, né? 3 livros. 12 vezes 3. Isso dividido pela frequência total. Aí onde muitas vezes o aluno erra. E aí, o que eu vou colocar? É a quantidade de livros ou o número de alunos? Ele não está vendo a frequência do número de livros que foi lido. Então tem uma quantidade de alunos. No caso, meus pesos aí seria o quê? Esses valores que estão aí no final do gráfico. 3 mais 10 mais 12, mais 15, mais 12, né? Então, a média
vai ser o quê? Somando tudo e multiplicando aí, eu vou ter 76, né? Que aqui 0, 10, 30 e 36, não é isso? 76. E o número de alunos seria o quê? 15 mais 15, 30, mais 10, 40. Quando eu divido 76 por 40, eu vou ter 1,9. Ok? 1,9 é o nosso item C, tio Fábio Seria César. o item C, para finalizar. Ok, gente? Promessa tem que ser cumprida. Vejam só aqui, chegando com o tio Fábio César agora. Fábio César rigorosamente incorreto. Com acento e com Z. Ó. Então você pode ter esse copinho do Turma Cal. Com o sim da Turma Cal. César com Z, ó. Gostei. Exatamente. Muita gente erra. Eu falei, olha, é César com Z e com acento. Mas ela falou assim, mas não é paróquia, não é percentual, isso aqui, não, mas faz assim. Mas quem fez Eu foi meu pai. porque ele é internacional. Minha mãe estava na maternidade e meu pai foi lá me registrar. E aquela comemoração, o filho mais bonito nasceu, né? Ele já foi melado e registrou com Z, tudo bem, deixou. Ei, vou falar, eu estava vendo Diferente, né? aqui uma questão que falou de preço de ingresso. Comprou já ingresso do Fortaleza? Eu sou sócio torcedor, não perco um jogo. Aqui é uma lembrancinha do nosso projeto, uma lembrancinha. Tá muito obrigado, vou usar essa aula. E o professor Fábio César está encerrando nesse momento a primeira metade do nosso Um Dia de Cão. Começou 8 da manhã, são agora 14 horas, então 8 mais esse 14, faltam 6 horas. Daqui a pouquinho eu vou voltar com o professor Clau, nosso Claudiano Rocha, com dicas para vocês de progressões aritméticas e progressões geométricas. Fábio, fique à vontade de dar uma alô para alguém aí. Pessoal, muito obrigado, um abraço para todos, pela audiência de vocês. Um beijão aí pro meu filhão que está aí acompanhando, João Pedro, meu parceiro de estádio. Olha só, quer aprender matemática? Vem para cá, já voltamos.